Olá pessoal, sou Vanessa Queiroz, muito feliz por estar de volta aqui com os vídeos, conversando com vocês, batendo um pouco de papo, contando um pouco sobre todo esse movimento de transição planetária, de nova anatomia energética humana. Para vocês que já vêm me acompanhando há algum tempo, eu fiquei aí um tempo afastada, né? Até porque tivemos aí todo um movimento diferente no início desse ano de 2020, algumas programações foram alteradas, mudadas, né, em função de todo esse processo que a gente vem vivendo. Mas graças a Deus estamos todos aqui inteiros, firmes, fortes, né, para a gente poder realmente continuar a nossa trajetória aí desse processo de mudança e de transformação da humanidade, para que nós possamos nos reconhecer como novos humanos. Então, hoje a minha proposta de bate-papo com vocês para iniciar, né, essa nova fase, essa nova série de vídeos, é falar um pouquinho sobre as séries de ativações mestras para a malha de calibração universal. Para a gente entender um pouquinho o que é isso que a Vanessa vem falando, né, já faz um tempo, e que muitas pessoas têm me perguntado: Vanessa, mas o que são essas séries? Como é que elas funcionam? É igual a EMF? Não é? É continuidade da EMF? Então, o meu objetivo principal aqui com vocês é poder explicar um pouquinho dessas séries, e a proposta é justamente fazer uma série de vídeos falando sobre cada uma das séries, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do que são as séries num sentido geral. Vou explicar para vocês como é que elas funcionam na nossa malha. E, na sequência, a gente vai fazer uma série de outros vídeos falando de cada uma das séries mestras. Eu vou citar para vocês aqui meio que por cima hoje quais são elas, mas depois nós vamos fazer um vídeo de cada uma das séries explicando de forma mais detalhada como elas funcionam e onde elas atuam no seu sistema. Bom, para a gente não perder tempo, vamos falar delas então. Para que você entenda o que é esse trabalho e o que nós vamos fazer, é impossível não falar um pouquinho da malha de calibração universal. Se você já vem acompanhando os meus vídeos, você já deve ter visto quando eu falei do que é a EMF, quando eu falei de campo eletromagnético, eu já trouxe essa palavra, né, essa informação sobre a malha. Mas eu vou fazer aqui um paralelo para que você entenda o que é a malha e como a ativação vai funcionar em relação a essa malha, tá? Malha de calibração universal nada mais é do que parte da nossa estrutura de anatomia energética humana que faz o processo de equilíbrio deste campo eletromagnético que nos permeia. Então, a nossa malha, ela está aproximadamente a 60 centímetros do nosso corpo e ela faz exatamente a circulação do movimento eletromagnético nessa nossa estrutura. Ela é composta por longas fibras de informação, que são fios dourados, né, totalmente de energia dourada, que circulam o nosso corpo, que formatam esse campo eletromagnético na nossa volta, como vocês estão vendo aí. E você também consegue, a partir dessa conexão com essa malha, fazer a conversa através dos loops do infinito, que são símbolos do infinito que liga cada um dos nossos chakras a cada uma das fibras dessa malha, exatamente permitir que essa energia circule entre a fibra, a malha de calibração e o nosso corpo físico e os nossos corpos sutis, através dos nossos chakras. Então, a malha ela vem como sendo um agregado, ou seja, uma informação a mais sobre a nossa anatomia energética. Você pode, inclusive, ler um pouquinho mais desse material no último artigo do meu blog, que saiu agora no mês de agosto. Você consegue lá ter mais informações sobre essa anatomia energética e sobre toda essa estrutura, se você quiser. Mas o que importa para a gente aqui é entender quem é essa malha para saber como é que ela vai funcionar nas séries mestras. E esta malha de calibração universal foi canalizada e entendida, né, foi percebida, entendida e canalizada pela PEG Fênix Dubrow, que é a mesma canalizadora e ordenadora da técnica de EMF Balance Technique, e ela veio cada vez mais entendendo o funcionamento dessa malha. Então, após a canalização de todas as séries, de todas as fases da EMF, a PEG veio recebendo mais inputs e mais informações
sobre como é o funcionamento dessa malha, como é que ela se conecta, como é que ela se limpa, como é que ela se expande, como é que ela conversa com a malha cósmica universal. E quanto mais clareza ela foi recebendo e tendo desse movimento, né, desse funcionamento da malha, mais ela consegue trazer para nós, né, e trabalhar nesse nosso sistema com ativações, com informações, com trabalhos energéticos, para fazer com que esse sistema fique mais limpo, mais forte e mais equilibrado. Vocês vão sempre me ouvir falar essas 3 palavrinhas: limpeza, fortalecimento e equilíbrio, porque é exatamente isso que o nosso sistema, seja ele físico, mental, emocional ou energético e até mesmo espiritual, precisa para que a gente possa fazer esse movimento de evolução do humano para o novo humano, né? É necessário que toda a nossa estrutura, desde a estrutura mais sutil até a estrutura mais densa, que é a matéria do corpo físico, possa estar fortalecida e equilibrada para fazer esse movimento de transição, que vocês também já me ouviram falar, que nada mais é do que a gente trocar o pneu com o carro andando, né? Nós estamos mudando a nossa estrutura, a nossa anatomia energética, a nossa estrutura física, mas estamos fazendo isso encarnados, estamos fazendo isso vivendo o nosso dia a dia, trabalhando, comendo, né? Fazendo tudo o que a gente precisa fazer. Então, isso tem dado muitas alterações no nosso corpo físico mesmo, na nossa saúde, e isso faz com que a gente precise cuidar de várias formas diferentes dessa estrutura. E uma delas é esse cuidado energético que as ativações mestras estão trazendo, estão colaborando e corroborando com esse processo de evolução e ascensão da humanidade. Então eu poderia dizer para vocês, em poucas palavras, que as séries mestras, elas permitem um movimento de limpeza, fortalecimento e equilíbrio do nosso campo eletromagnético, que é a nossa malha de calibração universal, para o processo de evolução e ascensão deste novo humano, né? Então, em poucas palavras, as séries mestras vão atuar exatamente nesse sentido. Ah, Vanessa, mas que séries que são essa que você tanto fala e a gente não sabe ainda qual é? Eu vou dizer para vocês na ordem que essas séries foram canalizadas pela PEG. É importante saber que cada série possui de 3 a 4 sessões, ou seja, de 3 a 4 ativações dentro da mesma série, tá? E isso vocês vão entender melhor quando eu fizer os vídeos explicando cada uma das séries, porque aí a gente vai entrar no detalhe de cada uma delas. Hoje eu vou trazer aqui para vocês quais são as séries mestras para que vocês compreendam esse fluxo de entendimento que a PEG está trazendo para a gente. Então, a primeira série mestra que ela lançou, que foi aproximadamente em julho ou agosto de 2018, tá? Então, imaginem que ela também já vem trazendo esse trabalho há mais ou menos 2 anos atrás, né? Ela começou a canalizar há 2 anos atrás, esse trabalho já está sendo feito há 2 anos, então a gente já está experienciando muitas transformações e muitas mudanças nas pessoas que vêm fazendo esse trabalho já desde lá, que nos permitem hoje dizer que realmente é um trabalho transformador. Mas se a gente for olhar também, é muito pouco tempo, né? É um trabalho bebê ainda, que está engatinhando, por isso muitas pessoas ainda não conhecem, não sabem como funciona. Mas a gente tem aí uma série de depoimentos e de informações do quão a vida das pessoas se transformaram após participar dessas ativações, e eu me comprometo até aqui com vocês que vou fazer aí alguns vídeos trazendo os depoimentos da galera sobre todo o processo que elas estão passando, tá? Então, voltando lá, vamos falar na ordem que essas séries foram canalizadas. O primeiro trabalho de série mestra foi a presença universal. Então, na presença universal, a gente trabalha principalmente o aspecto físico da pessoa. A gente vai pegar vários aspectos da anatomia física do ser humano e trabalhar nesse sentido de limpar, fortalecer e equilibrar o sistema, de forma a pessoa estar presente no corpo, ou seja, vamos fortalecer o corpo físico para receber essa luz que é esse espírito evoluído que existe dentro de cada um de nós, mas que a gente ainda tem uma dificuldade grande de reconhecer e de perceber. Então, é ativar cada vez mais a nossa presença no aqui e no agora através dessa característica da presença universal. Pós-presença universal, a gente tem a energia universal do dinheiro,
que é uma frequência maravilhosa de elevação da nossa moeda, elevação do dinheiro, elevação da energia do dinheiro, que é capaz de fazer uma transformação muito grande no nosso entendimento do que é a moeda e perceber o nível de profundidade que isso tem no nosso corpo, na nossa vida, e transformar as nossas formas de troca, né? Fazer um movimento de transformação do dar e do receber, que é um equilíbrio extremamente necessário para que a gente possa viver esse novo mundo. A terceira série é a série que a PEG chamou de Diplomacia Universal. E como não discutir diplomacia? Como não falar de neutralidade e compreensão no tempo do agora, né? No tempo da grande evolução, como o PEG vem chamando, e que faz todo sentido para mim. Inclusive, falar do tempo da grande evolução é uma coisa que me emociona muito, porque é como se eu já me visse daqui a alguns milhares de anos ou centenas de anos ouvindo falar daquele tempo em que realmente foi o tempo da grande evolução e o tempo em que nós escolhemos estar aqui para fazer esse movimento de mudança. Só de pensar, só de ouvir falar dessa palavra, né, aqui no tempo da grande evolução, isso me emociona. Porque eu sei que a gente vai falar muito desse tempo da grande evolução ainda. Mas, enfim, diplomacia é isso. É falar dos relacionamentos, é falar da nossa neutralidade, é falar da necessidade da compreensão da diplomacia e da maneira de se relacionar conosco mesmo, com as pessoas e também com o coletivo, com as situações e com o coletivo. Então, é uma série muito legal também, que nos dá muita sustentação e muita base para a gente poder ser mais de quem a gente é, sem ter a preocupação de ser amado ou de agradar, né? De amar ou de ser amado, e sim simplesmente ser, tá? Então, essa é a terceira série. A quarta série, que vem depois da Diplomacia Universal, são as Pontes de Graça, né? E Pontes de Graça traz para nós exatamente a percepção e o entendimento de como viver nessa transição entre a terceira e a quinta dimensão. Por isso que ela é chamada Pontes de Graça, né? É nos dar a habilidade para que nós nos transformemos nessa ponte que faz essa conexão entre a terceira e a quinta dimensão, facilitando esse movimento de evolução da humanidade. Um trabalho também muito profundo e que nos dá um entendimento muito grande, porque realmente não é fácil, né, vibrar numa frequência de quinta dimensão e viver numa frequência de terceira dimensão. A gente precisa aí fazer um movimento de adaptabilidade para esse processo. Depois de Pontes de Graça, a gente recebe um grande presente, que são os 8 portais mestres. 8 portais que eu brinco que não são 8, são 24, porque a série é chamada de 8 portais mestres, mas são 3 ativações e cada ativação você trabalha com 8 portais. Então, no final das contas, nós vamos ter aí 24 portais mestres ativados, né, abertos. Essa série é uma série muito profunda. Ao meu ver e ao meu entender, pela minha própria experiência energética com ela, a gente sobe uma oitava acima no padrão. Então, depois das 4 séries, a quinta vem já num padrão de energia muito mais sutil nesse processo, onde a gente realmente abre portais para conexão com a nossa ancestralidade universal, com o nosso DNA universal, para transbordar o que realmente são os nossos corações dourados aí, que é essa sequência de sermos mais de quem nós somos realmente manifestado no agora. Depois dos 8 portais, que é então a nossa quinta série, vem a ascensão evolucionária. Então, a gente começa a espiralar esse sistema, ou seja, começamos a trabalhar num formato espiral justamente para o movimento de ascensão, onde a gente trabalha aqui muitos aspectos de confiança, cocriação e integração. São aspectos fundamentais para a gente entender quem é esse novo humano, né, nessa nova energia. A 7ª série, então, é Espirais da Liberdade, Sabedoria Central e Espirais da Liberdade. Uma série extremamente leve, que traz para a gente uma leveza, um entendimento da vida de uma outra maneira, com outro nível de compreensão desse processo, né? Pós trabalhar a confiança, a cocriação e a integração,
a gente consegue literalmente fazer um movimento de liberdade, de libertação, né, de todo o nosso sistema com uma leveza muito profunda. Nesse momento, a gente tem 7 séries desenvolvidas e a gente parte para a 8ª série, que é uma série que novamente faz um upgrade aí na energia, que ela foi denominada Professor de Professores e que não tem nada a ver com você ser professor ou não, tá? Ela, apesar de ter o nome Professor de Professores, ela é uma série que foi desenvolvida para que nós possamos acessar os novos planos de aula, os novos ensinamentos, aquilo que o universo tem para trazer para nós, para que a gente entenda qual é o próximo passo. É como se a gente recebesse os mapas do que a gente precisa fazer para as nossas próximas experiências de vida, seja nessa ou em outras encarnações. Então é uma série com 2 ativações apenas, mas uma série também muito profunda. E a 9ª série, que vem encerrando, que ela ainda está trazendo, ou seja, ainda está sendo canalizada, mas que até o final de outubro a gente vai ter ela completamente formatada, é chamada de Campo Universal Únicos e Unidos. Então a gente já vem falando aí de um campo quântico, de um campo único, onde todos nós estamos literalmente interligados e fazemos o movimento de oscilação e alteração desse campo por ressonância em toda a humanidade, né? Nós somos o universo e o universo somos nós. Então aí vem mais uma leva de aprendizado e de calibração para que a gente realmente tenha essa estrutura da malha de calibração perfeita para se relacionar nesse campo único com todas as outras pessoas. Eu não quero me alongar mais, porque a gente vai ter o tempo de falar um pouquinho de cada uma dessas séries, mas eu quero chamar a sua atenção para que você compreenda que essas séries de ativações mestras, elas são um caminho, ou seja, um mapa para que a gente realmente possa fazer um movimento de mudança e transformação profundo na nossa vida, para que a gente comece a enxergar o que realmente é esse novo humano que está nascendo aí desse DNA quântico que vem sendo ativado nesse momento. Então, eu não vou me alongar mais, porque eu sei que vocês vão estar comigo nos nossos próximos encontros, nos próximos vídeos, e aí lá sim eu vou poder explicar para vocês um pouquinho mais de cada uma das séries, tá bom? Hoje eu fico por aqui, um beijo grande no coração de todos vocês e muito feliz por estar de volta.